Boa tarde, bem-vindo mais uma vez à nossa cozinha do atual. Que tal uma costelinha de porco ainda regada ao molho barbecue? Muito fácil, viu? Os ingredientes já estão aqui à nossa disposição. Tem uma costelinha suína aqui bem bonita e nós vamos dar uma caprichada nela. Para quem gosta de carne de porco, é uma ótima receita. Você faz um arrozinho branco, uma salada e já está bem servido. E se você quiser, inclusive, servir num churrasco, fica bem legal. Você vai preparar as costelinhas antes com pimenta do reino. Vamos temperá-las com pimenta do reino. Deixar um pouquinho aqui também no sal. Deixar temperada, apenas com esses dois ingredientes. Assim, mas só isso. Calma, porque o molho é que é bem especial. Aqui em um tabuleiro, eu tenho o papel laminado. Você coloque a parte mais brilhante por dentro, porque ele retém mais o calor. Então, você vai colocar essas costelinhas aqui dentro. Vamos ajeitar. Ela fica bem distribuída. Vamos colocar azeite. Um pouquinho de azeite. E enrolar. Vamos deixar essas costelinhas por aproximadamente umas 2 horas no forno. Esquece ela lá. Pode começar a fazer cedo para que ela fique bem cozidinha, bem assada, porque na hora de se misturar ao molho, ela vai ficar descolando assim do osso e vai desmanchar na boca. Então vamos deixar aqui bastante tempo e vamos começar fazendo o nosso molho barbecue. Passe de mágica. O molho barbecue, a gente começa derretendo a manteiga com um pouquinho de óleo, porque aí a manteiga ela não vai queimar. Então vamos derreter aqui na panela a manteiga com o óleo rapidamente. Eu tenho vinagre. Nesse caso você pode usar vinagre de vinho branco, de vinho tinto, não tem problema nenhum. Eu aqui estou usando até um de vinho tinto. Já vamos misturar o vinagre e o ketchup. Vamos esperar um pouco esses ingredientes aqui levantarem fervura. Assim que levantar fervura, a gente volta acrescentando os outros ingredientes. Passe de mágica. Pronto, depois que levantar fervura, nós vamos misturar o alho, um dentezinho de alho amassado ou picadinho, o molho de soja, o shoyu, suco de limão, suco de um limão e raspas da casca do limão. Essa raspa é opcional. Agora nós vamos esperar pelo menos aqui uns 20 minutos ele reduzir. Ele vai ficar mais denso um pouco, mais cremoso, para que a gente misture na nossa costelinha, que já está no forno assando, e deixe a costelinha voltar para o forno por aproximadamente mais uns 30 minutos. Vamos lá então? Bom, a costelinha ainda não está totalmente cozida e principalmente como ela estava assando com o papel laminado, ela não vai ficar dourada. Agora sim ela vai ficar com uma cor bonita. Nós vamos colocar todo o nosso molho barbecue por cima, o molho que nós fizemos. Cheirosa demais da conta. Vamos colocar todo o molho aqui por cima. Tá muito cheiroso. E vamos levá-la ao forno novamente e deixar mais uma meia hora assando e pegando a cor que tá faltando. E você vai ver que espetáculo vai ficar quando sair mais uma vez do forno. Passe de mágica.
Pronto, o resultado final é esse daqui, ó, uma costelinha bem dourada, daquela que desmancha na boca, mas tem que ficar pelo menos umas 2 horas no forno, assando antes, e depois mais meia hora com o molho barbecue. Só assim que fica bom, viu? Tem que ter tempo. Então, se você quiser preparar até para um churrasco, fica interessante. Você assa e na hora de servir, coloca na grelha do churrasco que vai fazer um sucesso total. Molinho barbecue por cima, vai fazer assim vai ser um espetáculo para a família e para os amigos. Entre no nosso site que é o atual.tv.br. Costelinha ao molho barbecue, nossa receita de hoje aqui do programa Atual. Que volta já já com muito mais para você, não perca. E você, sabe qual a importância de ser um bom cidadão? Pois é, o programa Atual recebeu a visita do Dr. Nilson Xavier e explica pra gente quais são as funções de um bom cidadão. A entrevista é da jornalista Annelise Ruiz. Pois é, Luciana, eu estou aqui com o Dr. Nilson Xavier e nós vamos conversar sobre cidadania. Olá, doutor Nilson, obrigado pela sua presença aqui no Atual. Muito obrigado, Anne, muito obrigado à produção do programa, Luciana. É com grande prazer que eu estou aqui hoje para tentar, de certa forma, solucionar algumas questões relacionadas à cidadania, que é um tema muito importante, principalmente nesse ano que ocorrerão as eleições municipais. Vamos falar um pouquinho para o nosso telespectador, né, que está lá do outro lado, que está querendo saber como se exerce a cidadania verdadeiramente. De que forma você pode estar exercendo a sua cidadania diariamente? Bem, Luciana, bem, Anne, a pergunta é muito interessante, porque hoje em dia nós temos muita dificuldade em entender, o cidadão comum tem muita dificuldade em entender o que é cidadania, porque de forma até tentando esvaziar a expressão, o termo cidadania, hoje você vê cidadania sendo empregada em vários meios de comunicação, por várias pessoas, mas no fundo não se sabe exatamente o que significa essa palavra cidadania. Cidadania é justamente que o cidadão comum tem que entender como o exercício dos seus direitos e a obediência a seus deveres. Nesse ano que nós teremos eleições municipais, e nós temos uma grande preocupação que o cidadão exerça, é o momento principal da democracia, onde o cidadão exerça de forma soberana o seu poder de voto, que no meu entender, é o ápice da cidadania. E nós sabemos que o brasileiro custou tanto a ter novamente esse poder do voto, né? Quantas lutas tiveram para que a gente tivesse essa democracia e hoje estamos elegendo nossos prefeitos, nossos vereadores, eleições tranquilas, né, doutora? A gente não vê mais aquela conturbação que a gente via em outros tempos, mas é importante também a gente sempre lembrar que antes da gente cobrar, a gente tem que exercê-la. A gente precisa saber dos nossos deveres para que a gente possa correr atrás dos nossos direitos. Como que o cidadão corre atrás dos deveres dele? De que forma que ele pode estar tomando ciência disso? Bem, por exemplo, são de certas formas, de várias formas. Por exemplo, aqui no caso de Friburgo, o cidadão, sabemos que recentemente o município foi atingido por um acidente natural de grandes proporções. Então, o primeiro passo, né, que eu vejo que antes do cidadão buscar reivindicar melhores condições locais de vida, eu acho que ele tem que cuidar, zelar um pouco mais por sua cidade. Por exemplo, na questão do lixo, que é uma coisa que nós percebemos em várias localidades. O lixo é posto em sacos plásticos, em locais inapropriados. Então, para mim é o básico, né? A educação realmente voltada para o meio ambiente. Eu acho que é fundamental o cidadão ter essa consciência, para depois, por exemplo, se não passa na sua rua, se não passa no seu bairro, a coleta de lixo, caminhão para recolher o lixo, ele tem que se organizar junto aos seus vizinhos e buscar no poder público a solução desse problema relacionado à coleta de lixo. Aí sim ele estará exercendo a sua cidadania, ou seja, sabendo do seu dever de não jogar lixo na rua e ao mesmo tempo buscando solucionar o problema, que é o seu direito também, junto ao poder público. Doutor Nilson, outra questão também, vamos voltar à eleição. De que forma que o eleitor, o cidadão, pode
enxergar no seu candidato que ele também é um cidadão, que ele exerce a sua cidadania de forma digna e que isso ele vai transportar para a cidade que ele vai administrar ou para ser um vereador na Câmara Municipal. Como é que ele pode perceber isso? Se ele é um empresário, se ele é um professor, de que forma que ele pode estar percebendo isso? Olha, Anne, eu acho da seguinte forma, é difícil essa percepção, mas quem vive no município, que tem um contato direto, como por exemplo, com o professor, com o empresário, sabe se esses profissionais têm uma boa prática cidadã. Né? Sabe se o empresário, se ele, por exemplo, ele é um poluidor, se ele tem problemas com os funcionários perante a Justiça do Trabalho, de respeito aos direitos, né? Da mesma forma o professor, se ele está comprometido com um bom ensino, com a boa educação, são esses tópicos que o cidadão comum pode e deve buscar perceber no discurso do candidato que ele pretende votar. Porque, na verdade, muitos candidatos utilizam no seu discurso o termo cidadão, cidadania, mas na verdade, na prática, ele esvazia um pouco o verdadeiro conceito de cidadania. Doutor Nilson, a gente sabe que muitas pessoas desconhecem a nossa Constituição. O senhor acha importante que as pessoas tenham um mínimo de conhecimento, abrir a Constituição, saber um pouquinho, para que possa cobrar, né, os seus direitos e saber dos seus deveres? Anne, realmente o que falta, na verdade, é uma conscientização mais intensiva quanto aos direitos constitucionais de cada cidadão. Naturalmente que eu vejo de forma bem realista essa questão, porque o cidadão ele tem que se voltar para conhecer um pouquinho, todo dia ele pode ler um pouquinho a Constituição, se pautar no que há, no capítulo que fala sobre os seus direitos e as garantias constitucionais. Mas infelizmente, Anne, o que eu percebo é que mesmo alguns direitos estando sendo garantidos condicionalmente, o que acontece é que eles não são efetivados. Por exemplo, a questão da saúde, a questão da moradia, da educação mesmo, nós percebemos que há necessidade do cidadão cobrar das autoridades, do poder público, a efetivação desses direitos constitucionais. Doutora, a gente está terminando aqui a nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor deixasse aos telespectadores aqui do SBT, do Atual, ensinasse um pouquinho, falasse como o senhor, como advogado, conhecedor das leis, de que forma a gente realmente pode estar começando a exercer, porque muita gente ainda não deu o primeiro passo. Qual seria o primeiro passo para se abraçar a ideia da cidadania? Bem, Luciana, eu acho que o cidadão ele deve procurar ler um pouquinho a Constituição, no capítulo que fala sobre as garantias constitucionais e principalmente aproveitar esse ano de eleição para valorizar o seu voto, compreender, entender o valor do seu voto, da responsabilidade que ele tem em suas mãos na hora de depositar seu voto na urna e, com isso, ele conhecer melhor os candidatos que irão participar do pleito do dia 7 de outubro. É isso que eu acredito que vai ser realmente muito importante para que nós tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária. E aproveito aqui a oportunidade, Anne, que vocês estão me dando, né, para dizer que eu fico muito satisfeito, muito honrado do SBT está hoje promovendo, está preocupado com essas questões de cidadania que realmente diz muito respeito a toda a coletividade. Eu acho que vocês estão de parabéns por abordar esse tema e continuar procurando, da forma que eu percebo que vocês têm procurado, atender, através de seus programas, um público que realmente é carente de informações relacionadas à cidadania. Muito obrigada pela presença do senhor. Eu digo sempre, não adianta a gente ter uma boa ideia, não adianta a gente saber executá-la se a gente não consegue mobilizar as pessoas. Então, são esclarecimentos como esse que mobilizam a população e que faz a gente acreditar cada dia mais num país melhor. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você. Luciana, é com você. O Atual vai para um breve intervalo comercial e volta já já. E você, já pensou em fazer algum tipo de exercício físico? Se está na pressão do dia a dia, que tal começar de uma forma mais tranquila, pelos benefícios do yoga? Olá,
Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre uma prática milenar que surgiu há mais de 5.000 anos na Índia. Eu estou falando do yoga. E quem vai contar melhor pra gente é a Cláudia, que está lá em cima nos esperando. Vamos lá! Oi, Cláudia, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Bom, muita gente ouve muito falar sobre o yoga, mas ninguém sabe de fato o que é. Explica pra gente, define pra gente o yoga. O yoga é uma prática, uma atividade física que, na realidade, o objetivo é você trabalhar o teu corpo como um todo. Trabalhar a postura, como você está, porque normalmente a gente tem um padrão mais cifótico, justamente por a gente estar chateado no teu dia, você acaba justamente deixando esse corpo cair. E aí a yoga vai trabalhando justamente o quê? Essa postura, vai organizando o teu corpo através dos asanas, que são as posturas que nós fazemos. Para quem pensa que o yoga é só meditar, está enganado. A gente tem as graduações, que são os estilos de yoga que a gente vai apresentando durante o tempo que a pessoa está trabalhando e praticando com a gente. Tem os pranayamas, que são as respirações, e o objetivo é justamente te dar essa acalmada, te dar essa organizada, ensinar a gente, na realidade, a respirar, porque a gente não sabe, e como você faz isso de uma maneira consciente. A prática dessa filosofia de vida pode ser feita por qualquer pessoa. A yoga a partir dos 7 anos, e nós temos gente aqui com 80 anos e praticando muito bem. Essa é uma opção que atrai cada vez mais novos adeptos em todo o mundo. Você tem pessoas que gostam de praticar 2 vezes por semana. Tem pessoas que gostam de praticar todo dia, que a gente chama de yogaholic aqui dentro do espaço. Só se às vezes você só tem um dia na semana, é preferível que você venha 1 vez por semana do que você não venha nenhum. Às vezes as pessoas falam, se eu vou praticar qualquer atividade 1 vez por semana. Não, né? Se você só tem um dia para praticar, faça nesse dia. Agora eu vou conversar com a Irene, ela faz há 5 anos já. Irene, conta pra gente o que te levou a fazer isso. Eu fui buscar yoga porque eu queria um exercício físico diferente, não queria nada que fosse igual de academia, musculação, não sei o quê, eu queria uma coisa diferente. Eu era uma pessoa muito parada mesmo, sem fazer nada, muito ansiosa e tal, e eu fiquei com mais pique, mais energia. A gente conhece o nosso corpo melhor, a gente conhece a nossa mente melhor, a gente leva o nosso dia a dia de uma maneira, como eu disse antes, diferente. E eu entrei no clima e aproveitei o momento para fazer um exercício de respiração. E não é que realmente funciona? Nós vamos fazer a respiração diafragmática. O objetivo da respiração diafragmática é tirar o processo mesmo de irritação, de ansiedade na hora que você estiver dormindo. É lógico que não dá para a gente fazer isso, andando, alguma coisa assim, mas você consegue fazer principalmente durante a noite e quando você vai acordar. O objetivo é sanar todo o processo de irritabilidade que você pode acumular durante o teu dia. É como se você estivesse fazendo uma preparação para que a tua mente suportasse tudo que vai acontecer durante esse dia. Eu tô aqui com a Leila, ela faz yoga há 4 anos. Leila, conta pra gente o que te motivou a fazer isso. É uma busca por uma qualidade de vida, equilíbrio, paz, harmoniza a gente, e a gente vai buscando se melhorar. Os próprios exercícios fazem com que a gente assente a nossa mente, e isso traz tranquilidade nas ações, Eu era muito ansiosa, E isso me trouxe um equilíbrio emocional. Então você recomenda essa prática? Eu recomendo. É muito bom e todo mundo devia procurar um exercício que trouxesse autoconhecimento, Porque a grande busca do ser humano, acho que é isso, A gente está aqui nessa vida, mas o objetivo maior é a gente buscar se conhecer, se tornar melhor. Se cada um fizer isso, o mundo vai ficar melhor, com certeza.
E o programa atual volta amanhã, a partir do meio-dia. Assista agora o SBT Cidade.